Pronto, beleza. Estranho. Daniel foi removido aqui da reunião. Acho que aconteceu alguma coisa. Tá. Acho que começou a gravar? Começou. Então, né, eu quero desejar boas-vindas, né, a nossa primeira aula, do nosso curso de legendagem. Para quem não me conhece, eu sou Aizamak, eu sou professor de Libras do Instituto Federal Baiano. Atuo, né, na Mãos Tagarelas como consultor, como idealizador, né, como construtor de fato da ideia, né, e agora vocês estão aqui dentro de um processo de expansão, né, que a gente pensa, primeiro formar pessoas para atuar no contexto profissional, né, em legendagem, mas também a gente tem uma outra dinâmica, que é a interpretação do Libras, então a gente pensa também em formar pessoas, né, para atuarem como intérpretes de Libras dentro da Mãos Tagarelas, mas agora, né, inclusive nós temos vários intérpretes de Libras que estão aqui com a gente agora, né, nesse curso, mas esse curso a gente quer preparar pessoas para o contexto mesmo de legendagem descritiva para surdos e ensurdecidos, em filmes, séries, documentários que vão estar na Handsplay, né? E que podem estar na Handsplay, ou que podem, inclusive, estar em diálogo com outros produtores, mesmo que aquela obra não esteja na Handsplay. Eu sozinho não dou conta, então eu preciso formar pessoas para que possam, né, desenvolver algumas ações comigo dentro desse contexto. Então, esse curso ele é um curso limitado, né? Quando a gente atingir né, fora os intérpretes que nós temos aqui, né, de Libras, quando a gente atingir o quantitativo de 60 pessoas, né, formadas, né, mais os nossos intérpretes, né, mais 60 pessoas, a gente não vai mais ofertar o curso de legendagem descritiva. Então, a ideia é que a gente consiga atingir um número específico de pessoas, em que a gente consiga formar essas pessoas para entender a dinâmica da Handsplay, e automaticamente também compreender a dimensão da legendagem descritiva de maneira prática, né, pensando no mercado do audiovisual, né, especificamente pensando nas plataformas de streamings, né, independentes, ou, né, as grandes conhecidas, né, como Netflix, HBO, Prime e assim por diante. Então, a ideia é que vocês estabeleçam, de fato, né, um certo protagonismo dentro desse processo, em que a gente consiga fazer um posicionamento de profissões, né, e também promover um leque, né, de pessoas que estão com a gente, em que a gente consiga fazer esse posicionamento, esse direcionamento e assim por diante. Então, no primeiro momento, a gente pensa, né, em fazer a abertura dos futuros profissionais de legendagem, em que vai ter esse início de formação, mas a gente vai possibilitar um contínuo formativo, né, em que todos vocês, né, enquanto alunos e alunas, vão conseguir compreender que nós ultrapassamos os limites de ser somente um grupo, né, de alunos, mas assim é um grupo de fato que vai construir juntos, né, a dinâmica, né, em que vai, além de construir juntos essa dinâmica, vai também ter uma espécie de mentoria mútua, de maneira prática, em que a gente vai tirar dúvidas. Uma dúvida que no momento que você estiver fazendo a legendagem, né, uma dinâmica de legendagem ali, você pode talvez se deparar com a informação em que aquela informação você talvez não consiga, de maneira subjetiva ou de maneira objetiva, né, traduzir aquela mensagem. A gente talvez consiga permitir esse grupo de apoio, ter um grupo de apoio que a gente consiga construir isso. Não existe uma dinâmica como essa que a gente está pretendendo, que a gente quer fazer, que ultrapassar, de fato, os limites da dinâmica que acontece hoje, inclusive, né, na dinâmica em grupo. A nossa ideia é que alunos nossos sejam profissionais também com a gente, né, e que recebam também instruções específicas, talvez exclusivas, dentro do contexto, né, da profissão, né, do legendador, tendo em vista a continuidade de atualizações que estão acontecendo a todo momento. Então, a minha ideia, né, como idealizador da Mãos Tagarelas, como idealizador da Handsplay, é que as pessoas estejam à frente de fato.
dentro desse processo, né, eu quero formar pessoas para que essas pessoas possam, de fato, atuar dentro desse protagonismo, né? Então, a gente preciso conhecer, preciso fazer essa aproximação. A nossa dinâmica não tem, né, frutos ou intenção somente financeira, embora o recurso ele seja muito importante, né? Mas a gente quer, né, ter uma rede de apoio em que a gente consiga se ajudar dentro desse processo de construção formativa na cadeia produtiva do audiovisual brasileiro, né, acessível e inclusivo, tá? Então, essa é a minha apresentação inicial para vocês, vou dizer que o objetivo do nosso encontro hoje, primeiro, além de passar, né, esse contexto de informação, de transmissão de informações, é também conhecer um pouco vocês, conhecer um pouco esse contato inicial. Então, eu prometo que esses 30 primeiros minutos, né, eu vou apenas apresentar e depois os outros 30, eu quero conhecer um pouco vocês, saber de onde vocês estão, embora também conheça algumas já pessoas que estão por aqui, mas, né, saber também como é que vocês estão aí posicionados, onde vocês estão e assim por diante, tá bom? Eu coloquei essa imagem inicial, né, de maneira proposital para que a gente pudesse refletir, né? Vocês já ouviram em algum momento falar dessa palavra que está em vermelho aí? Em algum momento da vida de vocês? Talk? Ok. É uma palavra, acredito eu, americana, né? Eu não sei a tradução, Isso. não sei a tradução, desculpa. Beleza. Tem como falar? Conversar, falar, conversar. Falar, conversar. Tem aquele Certo. talk show, não, né? Não, não. Pode ter mais também. Alguém? Thalita? Pode ser também me conte algo, me diga algo. Pode ser também. Perfeito, perfeito. Que lá atrás é o significado da palavra, né, em inglês. Thalita também traz. Mas olha que interessante, né? Essa palavra ela é muito importante para o contexto de legendagem. Muito importante. Por quê? Primeiro, é importante falar para vocês que um legendador também ele é um tradutor. Né? Então, de maneira tradicional, a legendagem ela surge para traduzir, né, aquela palavra, talvez que foi falada em algum filme e tal, para um contexto de outra língua. Então, a legenda tradicional que a gente conhece, né, ela parte desse princípio de tradução entre línguas, né, línguas diferentes, né, com modalidades iguais ou modalidades diferentes de línguas. Quando eu falo modalidade de língua, né, eu entendo que modalidade pode ser uma língua de sinais, pode ser uma língua oral, né, enfim. Então, e entre línguas pode ser entre uma língua oral e entre uma língua de sinais, por exemplo. Então, a gente pode legendar tudo hoje. E também, antigamente, se legendava, né, muitas informações, só que à medida que o cinema, né, internacional, o cinema nacional, foi se desenvolvendo, o próprio cinema, o próprio audiovisual conseguiu perceber, né, que simplesmente a legendagem por si só não basta. Mas o que é que tem a ver, né, esse nome na tela, né, para a legenda, o que a gente entende como legenda? Os filmes Talk, né, da metodologia Talk, eram filmes que chegaram depois do cinema mudo. Né? Quando existia o cinema mudo, às vezes passava somente, né, uma tela falando a fala do personagem, né? Um texto, colocava um texto com a fala do personagem. Isso há muito tempo, né, atrás, eu, né, não que eu participei desse momento, tal, mas a gente consegue compreender por meio de obras antigas, né, que era dessa forma. E aí, quando sai o cinema mudo, né, e chega, né, o cinema com sonorização, esses filmes, né, eles são chamados de filmes com essa metodologia talk, que acontece o som, acontece a fala. E aí, esses filmes, eles eram da seguinte forma:
eram cenas do cinema mudo em que se insere, né, a fala, a sonorização, depois, no processo de pós-produção, né, dentro do filme. Então, antes, né, falava-se em um cinema mudo, né, enfim, em que esse cinema mudo não tinha uma sonorização. Depois de um tempo, houve a sonorização, inclusive de obras do cinema mudo, né? E aí, esse cinema mudo, esse filme mudo, passou para ter uma sonorização. Então, a partir do surgimento dessa metodologia, desse método de trabalho do audiovisual, é que também surge a legendagem. Então, e a legendagem ela surge ali, né, por volta da década de 50, com as dinâmicas de desenvolvimento, inclusive, dos filmes western. Né? Os filmes westerns são os filmes de faroestes, né? E é interessante porque eram obras hollywoodianas que vinham para o Brasil e que os legendadores, né, eles traduziam as palavras, né, e precisariam legendar. Então, o processo era totalmente diferente ao se comparar com hoje. Hoje nós temos um princípio de tecnologia que antes, né, não tinha a se comparar, né, com a dinâmica, né, que a gente vê hoje. Hoje a gente tem vários mecanismos como inteligência artificial, né, softwares de edição e assim por diante. Só um momento. E antes não tinha, só colocar só o carregador aqui, desculpem. E antes, por exemplo, não tinha essa dinâmica, né, de trabalho, tá? Só um momento. Pronto. Desculpem aí esse contratempo. Então, a gente não tinha, por exemplo, a dinâmica, ano passado, da década de 50, de 60, as tecnologias que a gente tem hoje. Então, o trabalho, ele era muito mais manual, braçal, e que você dedicava um tempo muito maior, né? Então, a gente tem também, e esse processo, ele exigia uma qualidade, né, imensa, justamente pelo fato de precisar pegar a tradução, analisar a tradução, pegar aquela tradução e transmitir aquela tradução dentro do vídeo, né, dentro da obra. E esse processo que era feito, e eu quero, no próximo encontro, falar sobre esse processo ele era um processo que exigia um grupo de trabalho. Não era somente uma pessoa que produzia a legendagem, né? Então, tinha o legendador, tinha o revisor da legendagem, né? Tinha a pessoa que recebia a legendagem para assistir a legendagem. Então, tinha também o editor, que já era um processo muito maior. Então, podem perceber que eram, de fato, uma equipe, né? Então, o trabalho de legendagem, ele deve ser feito nesse formato de equipe. Infelizmente, né, com o advento da pandemia, né, a pandemia trouxe vários individualismos dentro do contexto profissional. E muitas pessoas se viram trabalhando dentro de casa, sozinho, né? Consegui desenvolver as atividades. E beleza, né, consigo fazer aqui, vou usar o CapCut. Só que temos vários problemas, né, no contexto de legendagem, que é justamente isso também que a gente vai discutir um pouco sobre os desafios, né, sobre os problemas de legendagem que nós encontramos. Também, né, falar um pouco dos problemas de legendagem, inclusive, que a Mãos Tagarelas teve de enfrentar, né, a Rendsplay teve de enfrentar também. É importante trazer nossas experiências, né, nossas realidades. Então, nesse primeiro momento, né, eu quero apresentar para vocês essas possibilidades, né. Antes da próxima aula, eu vou disponibilizar também para vocês um material exclusivo que foi montado para o curso. É um manual, um manual de diretrizes para legendagem descritiva, né? Não existe esse manual em nenhum outro lugar, né? Então,
somente vocês vão ter acesso a esse manual. Esse manual, ele detalha um pouco o contexto histórico, mas também ele vai abordar uma questão prática sobre as regras, as normas que existem, sobre o que diz a Ancine de maneira detalhada e como fazer a legendagem, né, a partir da visão da Ancine, né, da Agência Nacional do Cinema, como também vocês podem atuar como legendadores, né? Então, talvez vocês queiram talvez abrir um CNPJ, ter alguma empresa de legendagem, né? Como fazer esse processo? Então, a gente pode também direcionar, né? Então, como também ir por um caminho em que a gente vai fazer esse posicionamento, né? E assim por diante. Mas, voltando aqui. Então, a história aponta que os filmes talkie, eles são direcionados para agora pessoas que sentem a necessidade de não querer mais os filmes mudos, né? Eles querem entender essa dinâmica, e foi uma revolução no cinema, né? Ter essa dinâmica do som dentro de obras do cinema mudo, inclusive. Então, vocês, né, têm agora um papel muito importante que pessoas que viveram lá atrás talvez não, né, tiveram a oportunidade que vocês estão tendo. A gente não vai utilizar o mecanismo de inteligência artificial para fazer legendagem, CapCut a gente não vai usar, ferramentas que, vou usar uma ferramenta aqui para facilitar a legendagem. Não, a gente vai usar as ferramentas ideais para o contexto de legendagem, né? E também, quando surgir qualquer demanda, né, de obras lá na frente, a gente saber quem foram as pessoas, né, que realmente conseguiram finalizar o curso com qualidade para que a gente possa disponibilizar, né, as obras para vocês, né? Hoje nós temos um pouco mais de 600 obras para serem legendadas. A gente tem muitas obras, então nós temos também produtores que estão interessados em praticar legendagem, né? E hoje a nossa equipe de legendagem é reduzida. Então a gente quer, de fato, né, produzir esse contexto de profissionais, tá? Agora, eu gostaria de falar sobre uma outra perspectiva. Vocês já ouviram falar, em algum momento, da Bombozilla? Bombozilla? Alguém já ouviu falar? Eu não saberia explicar o que é, mas eu já vi alguma coisa sobre. Massa. Deixa eu apresentar só a tela aqui. A Bombozilla, eu estou aqui citando a Bombozilla, mas eu vou citar outras também. A Bombozilla, ela é uma plataforma de streaming de filmes, séries e documentários, mas documentários de contextos, contextos independentes, né? A Bombozilla está no Rio de Janeiro, ela tem obras no Brasil todo, e que a Bombozilla, por exemplo, ela tem necessidade de ter, né, os seus documentários legendados. É tipo a Netflix, né? Também não? É tipo a Netflix, é igual a Rendsplay, né? Tipo a Rendsplay, tipo a Netflix, tipo, né, a HBO e assim por diante. Então, a Bombozilla é uma plataforma de streaming somente com documentários, certo? E olha que interessante, a gente está falando aqui de um contexto profissional. Talvez você diga assim, Isa, mas, poxa, essa obra aqui, ela não condiz aqui com minha consciência, com meu pensamento e tudo, mas você vai legendar aquele trabalho ali, aquela obra, né? Enfim, foi passado para você. Talvez, por exemplo, no contexto político, né? Talvez você diga assim, eu sou de direita, sou de esquerda, mas eu estou assistindo aqui uma obra que não tem a ver com o meu posicionamento político. Bem, você vai desenvolver aqui um contexto profissional. Então, você tem que ter um entendimento e uma clareza mental de que, dentro do contexto do audiovisual, nós vamos ter obras, né, politicamente de direita, politicamente de esquerda, politicamente de centro, enfim. Então, o que a gente vai fazer aqui é um contexto de tradução para que aquela informação seja aproximada,
né, da pessoa surda. Você não vai colocar suas impressões, né? Você não vai, inclusive você pode até mentalmente, individualmente questionar, né, a obra, assim por diante, mas a informação que está sendo passada tem que chegar para as pessoas, né? Então, esse é o ponto focal dentro do contexto profissional, que inclusive depois que a gente vai falar um pouco sobre essa ética dentro do processo, né, de legendar. Rose levantou a mão, pode falar, Rose. Oi, prof, tudo bem? Tá me Tudo ouvindo? bem, Eu tô bem ouvindo sim. gripado. Tô bem gripado, não tô nem colocando nas caras. Ô, prof, em questão, assim, vamos supor, se tem um vídeo de violência, né? Violência muito forte, e, assim, digamos, eu sou uma pessoa muito sensível. Pode escolher não fazer, ou questão de ética? Como é isso, prof? É importante reconhecer a limitação, né? Então, assim, dentro desse processo, o reconhecimento de limitação, poxa, um filme de violência, ou um filme, por exemplo, que tem alguma cena, né, imoral, por exemplo, talvez as pessoas digam assim, poxa, essa obra aqui tem uma cena imoral. E aí entra uma outra questão. Só um momento, Edson. Entra uma outra questão da nossa equipe, que a gente precisa ter uma equipe agora de curadoria. Essa equipe de curadoria, ela vai poder também analisar a obra e vai dizer assim, essa obra tem cena talvez imoral, essa obra aqui não tem cena imoral, né? Tem essa obra aqui tem um trecho que tem muita violência, né? Enfim. E aí, quando, por exemplo, lá na frente a gente realizar as atribuições, né, de determinada obra, talvez, né, a equipe de curadoria, ela consiga direcionar e dizer para você, essa obra aqui, ela tem cenas sensíveis. Então, você vai precisar, agora na sua consciência, entender se continua, se não, né? E aí informar naquele momento, olha, não vai dar, ou vai dar, tem uma próxima, não, porque tem tantas obras, eu de verdade não assisti todas as obras. Então, talvez, né, e a gente precisa agora montar uma equipe de curadoria para poder analisar essas obras. Então, tem uma outra dinâmica agora, formação para curadores. Então, tem a de legendadores, de curadores, ou seja, trabalho não vai faltar, não. Tem coisa para fazer. Kedson? Boa tarde aos colegas todos aí. Só pegando o gancho do que a colega disse, ela citou uma problemática interessante, porque realmente vai ter momentos que a gente vai ter um pouco de dificuldade para traduzir determinada obra, digamos assim. Até porque você citou aí no campo político, né, que tem centro, direita, esquerda, tem a questão religiosa, né, que tem coisas que realmente vai de encontro, e a gente crê, a gente respeita, e a gente entende que a gente não vai contribuir para traduzir uma coisa do qual, pelo menos isso que Edson falando, que eu vou levar a informação daquilo que eu não acredito, e ainda bem que você já até respondeu, que vai ter uma curadoria para poder fazer essas delimitações. Edson pode traduzir determinado tipo de obra, a outra colega determinado tipo de obra, pelos seus conceitos. Eu acho isso interessante. Também tem que pontuar. Eu vi a obra, tal obra, está de conta com o que eu creio, com o que eu acredito, com o que eu penso, então, para mim não serve. A gente já tem essa liberdade de fazer essa devolutiva para você, não é isso? É isso mesmo. A ideia, Kedson, é que, assim, eu, dentro desse processo de formação, eu esteja nesse contexto de instrução, né? E eu quero preparar alguém para me substituir, né? Então, assim, porque eu sozinho não vou conseguir dar conta. Então, eu vou precisar que alguém, né, em algum momento, diga assim, Isla, eu tenho, tipo assim, eu tenho essa obra aqui, e essa pessoa não procure mais o Isla, procure outra pessoa, entendeu? Então, não sei, o produtor, por exemplo, ele tem um contato com a nossa equipe, e não diretamente comigo, né? Porque eu não vou conseguir dar conta sozinho, não. Por isso que eu quero formar, de fato, o grupo para, né, entender essa dinâmica de como receber informação, como legendar, né, como fazer essa estrutura, né, e assim por diante. Aí, por exemplo, vocês também terem acesso, chegou essa informação aqui. Quem assim, a primeira pessoa que vê dentro do contexto da atribuição, aqui dá para mim, já coloca o seu nome. Aqui não dá para mim, então deixa o seu nome ali em branco. Alguém vai ver, né, e vai colocar o nome ali
e vai se responsabilizar por aquela legendagem. A gente tem todo um caminho que a gente pode também seguir de controle, de atribuição e assim por diante. Eu já estou antecipando, né, informações de contexto profissional e atuação também, né, mecanismo, modalidade, metodologia que, inclusive, vão ser adotadas dentro da Handisplay, né? Por exemplo, agora eu estou compartilhando com vocês o site da Sonora Play. A Sonora Play é uma plataforma também de streaming, filmes e documentários, só voltado para a música. Então, né, como interpretar ou como traduzir aquele som que está sendo colocado, né, na legendagem. Então, a gente também tem como fazer essa aproximação com as plataformas. É uma plataforma que não tem, né, essa acessibilidade, né, e a gente também tem esse diálogo com o pessoal, né, com Luciana. Luciana, ela é Luciana? Oh, meu Deus. Não, Marcelo, enfim, não lembro. Ela é a representante da Sonora Play, né? Eu tenho o contato dela, a gente já bateu papo aqui, toda vez eu sempre confundo. Da Cardume eu sei que é Luciana, né? Da Sonora eu estou tentando lembrar o nome dela. Não, Adriana. Adriana, olha, nada a ver. E aí nós temos esse diálogo também. Então, a Handisplay, ela é uma plataforma de streaming. É a primeira plataforma de streaming brasileira que pensou nesse processo de acessibilidade e que quem está com a gente, né, a gente consegue fazer essas aproximações, né, esses mecanismos de diálogos, né? Só que a gente tem uma delimitação. Qual a delimitação? 60 pessoas. Esses 4 encontros, então esse primeiro encontro é para a gente fazer essa socialização, né, essa apresentação. O segundo encontro já vai ser o mão na massa, né, que a gente vai fazer mesmo a prática, vocês entenderem quais são os softwares que existem, vocês vão entender, né, como é que a gente tem desenvolvido, como é que também pode ser desenvolvido. No terceiro encontro e no quarto encontro, a gente já vai ver uma atividade que vocês vão precisar fazer e vocês vão precisar entregar, né, uma atividade. E dentro dessa atividade, né, é um contexto prático em que vocês vão poder dizer assim, é assim que funciona, não é assim que funciona, eu vou fazer dessa forma, e assim por diante. Então, na semana que vem, vai ser 1 hora cheia, né, em que eu vou apresentar para vocês uma abordagem teórica e prática, e os terceiros e quarto encontros, a gente vai ter uma abordagem somente prática, com feedbacks, também com um processo de diálogo, né, no grupo, em que a gente vai conseguir interagir no grupo, né, inclusive também no meu pessoal, caso vocês queiram, acerca das dúvidas que vocês têm no momento ali da legendagem, certo? Então, eu poderia agora mostrar outras plataformas, por exemplo, a Cardume Curtas. A Cardume Curtas, ela é uma plataforma de streaming somente com curtas, somente com filmes curtos de até 23 minutos, né? O máximo deles é 30 minutos, né? Que são curtas-metragens. Eles têm obras de variadas formas, eles têm de comédia, animação, até terror, né? Então, eles não têm, eles inclusive até acionaram a gente para a gente fazer a legendagem de 46, né, obras deles, né? A gente já entregou 38 obras legendadas. Estão faltando mais outras, porque a gente está esperando eles mandarem para a gente, mas é eles mandando e a gente, né, acionando nosso grupo agora que está em expansão, né? Então, aqui nós temos a Cardume. Eu poderia também citar, por exemplo, a associação da APAN, que é a Associação de Produtores Audiovisuais Negros, do Audiovisual Negro. A APAN tem o Ator Display, né? É uma plataforma de streaming também, de filmes, séries, documentários, voltadas para, né, as pessoas afrodiaspóricas, né? E também pessoas da comunidade, né, do grupo LGBTQIAPN+. Então, tem também essa plataforma, não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu só colocar aqui.
um streaming, né, voltado para a diversidade, e aí é importante trazer isso para vocês justamente pelo mar de oportunidades dentro do processo de legendagem, né, descritiva. Então, talvez as pessoas digam assim, poxa, mas realmente eu não entendo porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, a gente não tem pessoas surdas, né? Porque faz parte do nosso planejamento aqui para também não me prejudicar, não prejudicar o planejamento que foi feito, em que a gente pensou em fazer agora o processo de legendagem, a construção de uma equipe que possa legendar, mas que ela também esteja formada para isso, né? Nós queremos ter uma equipe também, né, de consultores surdos e ensurdecidos. A gente vai fazer um curso também, a gente quer montar um curso de consultores, em que esse curso, tá? É importante deixar isso bem claro, vai ser somente para pessoas surdas e ensurdecidas. Ou seja, vai ser um curso totalmente em língua de sinais, em que vai fazer uma abordagem de consultoria, né, para justamente a pessoa entender a dinâmica, né, da compreensão do que a gente também entende como acessibilidade audiovisual, né, no pensamento de legendagem descritiva a partir do olhar da pessoa surda, tá? Então, esse é o caminho, né, que a gente está seguindo. Foi assim que a gente também pensou no contexto de interpretação, né? Hoje, quando surgiu alguma demanda, né, situação, eu direciono, né, as atividades para interpretação, né? Jonas quase sempre está sendo acionado, né, no contexto ali do audiovisual. Cíntia está quase sempre sendo acionada ali no presencial, Marli, Duda, né, e assim por diante. Então, assim, nós temos aqui um grupo de pessoas que sabem da metodologia de trabalho, de atuação no contexto de tradução e interpretação, e que também a gente vai seguir com a mesma metodologia, mas aplicada à legendagem descritiva. Então, nesse grupo de legendagem, a gente não vai falar nada de interpretação de Libras, a gente vai falar sobre tradução de português, né, para o audiovisual, e o audiovisual, né, para as questões subjetivas da sonorização. E analisar, né, a sonorização e como pegar essa sonorização e trazer para o contexto prático do texto, né, da informação de fato. Não sei se alguém do grupo já teve alguma formação, né? E aí, assim, como eu falo demais, e se vocês deixarem eu vou falar muito, né? Eu queria fazer essa abordagem inicial dessa aula primeira para também conhecer vocês, certo? E assim, eu vou iniciar primeiro com as pessoas que eu não conheço diariamente, tá bom? Então eu vou iniciar aqui, e também assim, eu acho que aos pouquinhos a gente vai se conhecendo. Eu queria primeiro ouvir Luciane. Seja bem-vinda, Luciane, né? Fiquei muito feliz, né, em você estar aqui nesse momento com a gente. Eu acho que você tomou uma oficina comigo, não foi? Recentemente. Eu gostaria de ouvir você, conhecer um pouco você. Acho que também algumas pessoas também gostariam. Nossa, boa tarde. E assim, eu fiz a oficina e eu fiquei tão feliz de conseguir estar aqui, porque quando foi dito, né, que teria o curso, foi dito também que as vagas eram limitadas. Então, assim, no mesmo momento, enquanto estava tendo oficina, eu já corri, a Claribé também, a gente correu lá no Instagram da Mãos Tagarelas para tentar, né, estar aqui para participar. Eu sou aqui de Peruíbe, sou de São Paulo, sou do litoral. Eu trabalho com produção cultural, eu realizo audiovisual também, e tenho trabalhado com audiodescrição, né? Eu trabalho com a Elaine, é uma consultora cega, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, assim, é muito gratificante, é muito aprendizado o tempo todo. E nós fazemos legendagem de filmes, né, que nós produzimos, e também fazemos trabalho para outros projetos, né, que as pessoas nos procuram. Eu não faço legendagem LSE, então, assim, eu tenho uma amiga que faz, então,
eu solicito cada vez, quando é legenda, na medida do possível que ela faça, né, para poder ter um alcance maior. E assim, eu estou tão feliz de estar aqui, porque eu acho que é uma oportunidade única dentro desse contexto que a gente trabalha acessibilidade. Eu concordo com a Examac quando fala, né, que vai além de você receber para fazer. É um prazer imenso quando a gente consegue alcançar outras pessoas, né, e ver, assim, todo mundo feliz, e a possibilidade da gente realizar um trabalho onde a gente consiga que o audiovisual ele chegue a todo o público, né? Então, eu agradeço muito, espero ter contemplado a fala, e é isso, e eu estou à disposição para trocar, porque eu quero aprender muito. Obrigada. Oi, Lu, muito obrigado, de verdade. Assim, e você está me dando cada ideia. Você, em apenas uma palavra aqui que você colocou, porque assim, hoje o único nosso gargalo é justamente fazer, sabe o quê? Curso de audiodescrição, né? Então, quem sabe a gente consiga também fazer esse suporte seu, ter você com a gente, né, na possibilidade de curso de audiodescrição, e que você possa tomar a frente também, junto com, né, a sua consultora. A gente hoje não tem esse curso, né? E que bom, né? Que bom que você está aqui com a gente. Eu acho que a gente tem muito a construir, né, a crescer. Obrigado mesmo pela sua participação, viu? Clara está aqui também. Clara está por aqui? Tô por aqui. Bem, Clara, você poderia se apresentar? Sim. Porque Eu você sou foi Clara. citada, e aí eu vou aproveitar que você foi citada, né? Sim, eu sou Clara Caribé, eu sou aqui da Bahia, né? Mas eu moro aqui em Feira de Santana. Para quem não conhece, é 110 quilômetros de Salvador, da capital. Eu sou audiodescritora, roteirista, e já fiz alguns cursos de legendagem, já fiz legendagem sem CLSE, né? Já fiz alguns cursos de LSE também, mas me falta experiência, oportunidade de colocar a mão na massa, e isso que me atraiu bastante para o curso, né? De ter possibilidade de fazer, né? Porque o curso é uma coisa, mas se você se deparar com problemas ali na hora, aí é que a gente aprende mesmo, né? Obrigada. Clara, obrigado mesmo, né? Pela informação. Thalita está por aí? Eu não conheço Thalita também. Tô sim. Boa tarde, pessoal. Deixa eu ver se Boa tá tarde, funcionando. Thalita. Boa tarde. Então, eu trabalho como intérprete de Libras, então será o primeiro curso de legendagem que eu vou fazer. Espero aprender muito também para pôr a mão na massa. Massa. Você é de onde, Thalita? De Vitória da Conquista. Ah, você é de Conquista, tá certo, beleza. Pronto, eram 3 pessoas que estavam aqui que eu não conhecia, tá? Aí agora eu vou, aqui na ordem de apresentação, né, de pessoas que eu conheço, tá? Que tá passando aqui para mim. Kedson, você poderia se apresentar? Oi, boa tarde a todos de novo. Meu nome é Kedson, né? Sou professor e intérprete de Libras, atuo aqui na cidade. E meu foco é escola, Fundamental 2, e também no campo do religioso, né? Que eu sou batista, por isso que eu já fiz alguns questionamentos com relação a isso para você, Aisa. E você disse agora há pouco, né, que você quer compartilhar esse peso com outras pessoas, mas por enquanto você é o nosso norte, então sobra tudo para você, até você conseguir compartilhar com outras pessoas isso aí. Já vi que tem algumas colegas que estão chegando aí, que já têm experiência no campo da audiodescrição. Eu, pelo menos, não tenho experiência nenhuma nisso. Para mim, vai ser um aprendizado, é uma oportunidade que a gente tem que agarrar, sim, com todas as forças. E estou curioso, porque 2 colegas disseram que não interpreta LSE. Eu não sei o que é isso. Eu gostaria que vocês explicassem o que é LSE, para eu poder saber do que se trata. Legenda para surdos e ensurdecidos.
Ah, meu pai do céu. Agora eu já sei o que é. Essa abreviação do É outra termo. coisa. Então, meu nome é Carlos, estou aqui à disposição de vocês, junto para poder desenvolver esse trabalho e ver o que vai dar. É isso. E também sou de Vitória da Conquista, Bahia. A colega Thalita acabou de dizer aí, somos da mesma cidade, apesar de eu não conhecê-la pessoalmente ainda. Né? Conquista não é tão pequena, mas estamos juntos. Um abraço a todos. Perfeito. Eu gosto demais quando você traz as perguntas. É muito importante, viu? Eu sou meio crenqueirinho, mas é assim mesmo, viu? Rose Carvalho está por aí? Oi, prof. Rose Carvalho é eu. Isso, é isso mesmo. Oi, gente, desculpa, cheguei de São Paulo. Resumindo, sou transplantada de gente de São Paulo, tá tudo bem comigo, mas pegou uma baita de um gripe aí que tô falando bem arrastado. Então, gente, eu conheço o professor Isamax tem algum tempo, né? Já fiz alguns cursos com ele também. Atualmente eu trabalho como intérprete de Libras. E esse curso me surgiu realmente assim como melhor, né? A proposta, né? Que a gente ainda vai fazer o curso realmente como assim, não sei, vamos despertar dentro de mim assim, uma coisa nova, diferente que realmente eu quero fazer parte, né? Eu quero estar mais junto, né? A gente chegar mais junto. É isso. Obrigada, professor. Obrigado, Rose. Lê, tá por aí? Oi. Aí. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou Leia, Gisleia. Trabalho também na área educacional como professora da sala de atendimento especializado aos surdos e também como intérprete de Libras na escola. Estou também com a Examac, né? E estou querendo não tenho experiência, nunca fiz nenhum curso na área, mas como me dispus a atuar junto aos colegas, eu quero estar participando totalmente na Redisplay, no que é possível a mim, né? E no que for direcionado. Então, tudo que for para estar auxiliando na Redisplay, eu estou disponível. Show de bola, Léa. Obrigado. Você é de Conquista também, né? Sou de Vitória da Conquista. Beleza. A galera de Conquista está em peso. Marli? Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Então, me chamo Marli, trabalho também na área de educação, sou professora de Libras, mas estou como intérprete agora. E muita ansiedade pelo curso, né? Eu não tenho, né, assim, nunca participei, né? E estou querendo muito fazer também, para poder estar contribuindo, né? No que for possível, e novas experiências sempre válidas, né? Perfeito, Marli. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tamo junto. Ed, tá por aí? Eu? Isso. Oh. Aí. Gente. Eu sou Edileuza, sou de Vitória da Conquista também. Atualmente, eu trabalho no contexto educacional e atuo também no contexto religioso na igreja. Conheci a Redisplay na UESB, que eu trabalho no contexto educacional na UESB e também no Estado, no ensino médio. E trabalho também com o AE. Atualmente, eu estou mais trabalhando com AE do que tradução e interpretação, eu sou intérprete de Libras, e no Estado eu trabalho como intérprete de Libras. Eu conheço um pouquinho da audiodescrição, porque a gente tem alunos alunos cegos na UESP, então todos os espaços que a gente atua, a gente tem aquele momento de audiodescrição, e de palestras, encontros e outros eventos, só que a legendagem eu nunca tive, né, a primeira experiência, aí todas essas experiências estavam vindo na Redisplay, atuei pela Redisplay também no contexto artístico, foi assim, um contexto em que eu me encontrei também, porque o contexto artístico eu já tinha só tido aula na formação de tradução e interpretação,
E aí, quando eu fui para a prática, eu vi assim a importância, né? Eu falo que é a importância de estar no chão ali, ensaiando junto com o pessoal, e isso é importante. Então, assim, a Resplay, a Monsaga, ela tem abrido assim essas portas de oportunidade para a gente, de aprendizado. E aí estamos aí para contribuir como posso. Como eu falei, eu trabalho em 2 lugares, eu não tenho muito tempo de estar atuando só em momentos assim de férias ou em tempos assim que eu consigo em feriado, mas assim, quero muito estar, né? Eu falo assim, às vezes eu falo, meu Deus, chega alguma atividade da Resplay, de Aiza Mark lá da Monsaga, eu falo, meu Deus, eu estou assim, com falta de tempo para estar devolvendo, mas assim, esse ano eu quero me dedicar mais porque a formação acabou, mas assim, estou aí para contribuir como puder. E tem coisa, né, Ed? Tem coisa pra caramba. Mas é isso, assim. E uma coisa que é importante falar, né, assim, e que é de trás, fala da Monstagarelas, da Handsplay, são 2 coisas diferentes, né? São 2 coisas totalmente diferentes. A Monstagarelas é um mecanismo que a gente usa para fazer formação, né? E a Handsplay é um outro mecanismo agora de entregar essa formação, deixar essa formação visível, né? Como? Por interpretação nas obras, agora por legendagem nas obras, em que as pessoas vão dizer assim, poxa, realmente a gente forma para o contexto profissional, né? E a formação é com tanta qualidade que a gente se responsabiliza, né, em confiar na nossa equipe, né? Então, assim, a gente confia na nossa formação e na entrega, né, dessas informações, né? Então, assim, eu acho que esse é um caminho maravilhoso que a gente pode caminhar depois de exatamente 5 anos. Aí a gente já está fazendo o curso de legendagem, né, depois da confecção da Monstagarelas e tudo, né, 5 anos depois, o primeiro curso de legendagem é muito massa, né? Lilian, tá por aí? Estou, professor, estou por aqui. Meu nome é Você é de Lilian. onde? Se apresenta um pouquinho. Eu sou de longe, eu sou de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo. Minha primeira formação é técnica de enfermagem e há quase 3 anos, trabalho como intérprete de Libras, né? E comecei nessa toada aí da segunda profissão por acreditar que realmente todas as pessoas têm direito à acessibilidade, a entender, a conhecer, a saber, né, não precisar depender de outras pessoas. Então, hoje eu faço alguns trabalhos para a educação, mas eu trabalho bastante mesmo para a saúde, né? E a legendagem, eu achei interessante, né? Falei assim, mais um conhecimento. E como o Aiza me deu essa mega oportunidade, né, de estar trabalhando junto com ele na Handsplay, então eu quero estar junto em tudo. Em tudo que eu conseguir, eu quero estar junto com vocês. Oi, Lilian, obrigado mesmo. Gostei. Mary, é que uma chama de Rose Carvalho, né? E aí a outra chama de Mary para diferenciar. Olá, pessoal. Não tem a palavra, né? Assim, se é emocionante, se é impactante, né? Eu comecei com asa lá no básico dos Mãos Tagarelas, e aí vem aí essa formação, pegando conhecimento, aprendizado. Hoje eu estou formada em Letras Libras, atuando como intérprete em universidade, como trabalho, né, voluntário também de Libras, professora de Libras. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma criação, né, aí dos conhecimentos, né, de tudo que o Asa compartilha com a gente, né. Sou de São Paulo, já tive experiência de trabalhar como ledora, também com alunos de faculdade. Hoje eu estou interpretando um curso de audiovisual na faculdade, então, assim, estou super
expectativa aí de aprender mais, de ter novos conhecimentos, de tudo que ele vai passar para nós, que nós vamos estar trocando aí muitos conhecimentos, né, muita experiência, e muito feliz, né, expectativa de contribuir bastante, devolver, né, todo o aprendizado que eu recebi aí junto ao grupo. Eita, pega, então eu tenho uma responsabilidade danada, viu? O medo que colocou agora uma responsabilidade em mim, ou seja, ela não espera, né, menos do que ela já teve, ou seja, vamos lá, vamos ver, né, se vai dar certo. Vamos caminhando e, né, a gente confia que vai dar. Obrigado, Medo, obrigado mesmo. O próximo Jonas... é o melhor. Obrigado. Jonas? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a Está um todos. pouco distante, mas dá para ouvir, Jonas. Tá, né? Eu sou o Jonas, estou aqui de Teotônio Vilela, Alagoas. É o mesmo estado da família aqui de Aizamata, de uma cidade próxima, aqui em São Miguel. E eu sou de Teotônio, né? Então, eu vivo a língua de sinais no meu âmbito religioso desde os 11 anos. Já tem mais de 10 anos que eu vivo na realidade. E durante 2 anos, período de 2 anos, eu trabalhei no município com língua de sinais, como tradutor e intérprete de Libras. Só que aí eu pensei, não, eu estou por dentro da sinalização com respeito à religião, com respeito à Bíblia, mas aí eu tenho que me adequar a uma outra área agora, né? Então foi aí que minha mãe, por meio da mãe dele, que é a Isamar, que são conhecidas, porque ela descobriu esse curso, né? O curso da Montagarela. Aí eu comecei a fazer, fui adentrando, aí com o tempo eu vim focar só nisso, né? Com a Rede Play, no caso. Aí, atualmente, não estou mais no município, trabalhando só junto com a Isamar na Rede Play, com as atribuições, né? E agora mais uma forma de ajudar, né? Além da interpretação, agora mais uma forma de ajudar também com a legendagem. Rapaz, massa, é verdade. Minha mãe conhece a sua, verdade. Show de bola. Obrigado, Jonas, obrigado mesmo. Pela informação, é importante demais. Célia, tá por aí? Chegou. Pois então. Tá quase acabando essa apresentação, já a gente termina. Boa tarde, meu nome é Célia, estou trabalhando como intérprete de Libras há 2 anos, primeira vez, experiência boa, difícil e boa. Por um certo tempo eu só fiquei por trás das câmeras, agora eu estou atuando, porque eu só via o trabalho dos intérpretes, eu não compreendia como que era feito, sempre admirei. Aí, quando eu fui trabalhar, é que eu vi como o negócio é puxado. Mas é muito bom, estou apaixonada. Pena que já está acabando. Eu estou narrando display, ainda não tive oportunidade, mas não tive coragem ainda de encarar alguns trabalhos, né, Isamar? Mas estou me disponibilizando a participar mais e quero aprender. E gosto muito dessa área de Libras, tenho procurado estudar sempre, fazendo cursos, e eu comecei a me apaixonar por esse negócio de estudo, porque eu já fui um tempo muito preguiçosa para isso, então estou aqui para aprender. Obrigada pela oportunidade de você ter me permitido, né, estar aqui com vocês, participando desse grupo, e vamos que vamos. Massa demais. Obrigado, Célia. É isso aí, eu agradeço demais. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, não é todo mundo, né, que assim, eu aceito para estar nas turmas que eu faço, tá? É importante deixar isso bem claro. Mas eu vou pagar o curso e tal, por exemplo, né? Eu muitas vezes já rejeitei algumas pessoas por conta justamente da intencionalidade. Muitas vezes as pessoas querem conhecer ali para, né, enfim, talvez ver todo o mecanismo que é feito, para talvez se juntar com outras pessoas para fazer o deles e assim por diante. Mas a nossa é diferente. A nossa ideia é que, né, a gente consiga pegar o conhecimento que é desenvolvido aqui e aplicado para
a nossa realidade para que a gente possa crescer cada vez mais como grupo, né? Então, Célia, obrigado de verdade, assim, o que você traz é muito importante. Cíntia, tá por aí? Tá por aí. Você pode ativar o microfone, Cíntia? Boa tarde, gente. Eu fico feliz de estar aqui. Eu também sou de Vitória da Conquista, eu também sou intérprete de Libras, né? O grupo é grande. E com Libras eu trabalho no ensino superior, trabalho também pela Handsplay, né? Faço trabalho para o professor. E com respeito ao curso de legendagem, eu não tenho nenhum tipo de experiência, né? Mas tenho muito interesse e estou aqui para aprender. Massa demais. Eu já falei para a Cíntia que, assim, ela veio, de fato, com uma luva, né? Para a interpretação, sabe? Perfeito demais. Cíntia, obrigado, viu? E eu espero que, assim, esse curso de legendagem seja, de fato, um divisor também de águas dentro do contexto profissional também de vocês, viu? Duda, tá por aí? Aí vai ser Duda, depois Gislane e depois Isabela. Aê, Duda! Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Tem alguma coisa diferente com você. Um cabelo novo a cada dia. Massa, ficou ótimo. Meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me conhece por Duda Nazaré. Eu sou formada em Letras Libras, pela Uniaselv. Aí eu também faço o curso pela Mãos Tagarelas. Agora eu estou fazendo curso de interpretação, né? O primeiro. Já fiz alguns trabalhos também no audiovisual, como intérprete de Libras e também no teatro. E eu estou amando, assim, aprender aqui. Tá na Mãos Tagarelas, tá na Handsplay. É muito bom porque é sempre uma oportunidade de aprender mais, né? E de ampliar o leque de conhecimento que a gente tem, principalmente nessa área de acessibilidade, que eu acho fantástica. E eu também sou daqui de Vitória da Conquista. Massa, obrigado, Duda, obrigado mesmo. Poxa, esse seu sorriso irradia demais, é muito massa, valeu. Gislane, tá por aí? Oi, boa tarde. Oi. Oi, gente, eu também sou aqui de Vitória da Conquista, né? Sou professora, intérprete de Libras. Hoje eu estou atuando nas faculdades. E, assim, fiquei super feliz aí com Luciana e Clara, né? As meninas aí da audiodescrição. Estou recebendo um aluno cego agora na faculdade. Estou, assim, sem saber muito bem por onde caminhar. Já estou vendo que eu vou ter um auxílio aí. Meninas, saibam que eu vou procurar vocês para saber como caminhar. É um prazer, Aisa, estar aqui, né? Já tive a oportunidade de estar com as meninas aí na Handsplay para tradução, mas os horários não bateu, né? E eu tive que desistir por conta dos alunos da faculdade. Mas já tem um aluno se formando agora, nesse primeiro semestre, e vou estar livre, né, para estar contribuindo com vocês e ajudando aí nas interpretações. Estou feliz demais com esse curso de legendagem e espero aprender muito, assim como todos aí. Massa demais, Giz. Obrigado mesmo. E só para colocar um acréscimo das informações, né? Eu recebi um convite para ministrar uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é justamente um curso de graduação, um curso superior lá na cidade de Serrinha, também interior da Bahia, de surdo-cegueira, entre estratégias e possibilidades. Eu sou a primeira pessoa da Bahia que está desenvolvendo, né, uma tecnologia específica para surdo-cegueira, mas em breve a gente vai ficar sabendo dessas informações que logo elas vão ficar públicas, né? E porque a gente está lidando aqui, tem pessoas profissionais voltadas para a surdez e voltadas também para a pessoa cega. Imagine, a surdo-cegueira que a gente também, lá na frente, pode se aprofundar, né? Assim que eu ia colocar aqui, mas tá, entendi. Isa, tá por aí? Aí. Boa tarde, gente. É muita satisfação estar aqui. Eu tô até assim com vergonha, né, de ser a última, meu Deus. Talvez eu seja mais nova aqui, a com menos experiência, tenho certeza que eu sou.
porque eu tenho 21 anos, acabei de entrar na faculdade, estou cursando Letras Modernas na UESB, sou de Vitória da Conquista e atuo como intérprete de Libras junto com a Aisa, no grupo da Mãos Tagarelas, da Handisplay. Então, eu não tenho muita experiência, eu tenho muita força de vontade, disposição, motivação de poder melhorar, de aprender muito mais, cada vez mais. Estou muito feliz, com muitas expectativas para esse curso. Eu quero muito ser tradutora e intérprete, tanto de inglês quanto de Libras, e talvez aprender até outros idiomas. Então, eu estou aqui para oferecer mesmo minha mão de obra, não tanto conhecimento. Inclusive, curadoria, se quiser, já falei, estou aqui, viu? Não se esqueça de mim. E é isso, eu não tenho tanto assim o que agregar, tô até fico com vergonha. Mas é um prazer, eu fiquei admirada de conhecer um pouco mais sobre cada um que está aqui. E eu sei que eu vou aprender muito. É isso. Isa, obrigado, de verdade, assim, a sua forma natural de falar é muito massa demais. Eu só tenho uma coisa para dizer a vocês, assim, eu agradeço, assim, pela confiança, né, agradeço, assim, principalmente, né, para as menininhas que estão chegando aqui agora, a primeira vez, eu acho que segunda vez, que estão conversando aqui comigo e tudo, então, assim, eu acho que é uma construção, a confiança é construída, então, eu acho que eu sempre me coloquei à disposição, quando eu posso ajudar, chego junto, né, e vou ali caminhando, né. Eu consegui organizar meu tempo para atender vocês, para atender as dúvidas que vocês que vão surgir automaticamente dentro do contexto de legendagem, talvez a gente aproxime, né, e talvez não, a gente vai aproximar, né, e que a gente consiga usar esse grupo de fato como um mecanismo de aprendizagem, tá? Então, assim, e além de aprendizagem, de construção mesmo, de desafios, de resolução de desafios ali, e assim, agradeço pela disposição de vocês, né, disponibilidade de vocês também. É um grupo que tem lugar para todo mundo, né, essa é a verdade, mas desde que, né, a gente consiga fazer a formação, né, atender as necessidades, que vai dar certo. Tá bom? Eu só queria, só para finalizar, apresentar só um material para vocês, um material que eu vou disponibilizar no grupo, né, a partir de segunda-feira. Eu só vou fazer uma revisão, né, final, para saber se está tudo certo, está tudo ok. Deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Tá. O material é esse material aqui, que está sendo apresentado, né? É um manual de legendagem descritiva, abrindo portas para novas possibilidades. É um material que eu mesmo montei, né? Aplicando-se para as experiências que nós tivemos, desafios que nós tivemos, né? Como que foi que a gente resolveu, né? Alguns desafios que nós tivemos. Também uma perspectiva futura, né? Perspectivas futuras, né, para a dinâmica, para consulta, vocês consultarem esse manual, de fato, né, essas diretrizes, para vocês, quando forem realizar, né, a legendagem, saber qual plataforma usar, qual mecanismo usar, qual software usar, qual dinâmica utilizar, qual a melhor abordagem para vocês. Então, né, a dinâmica que a gente vai seguir é desta forma. Tá bom? Aí, a partir de segunda, eu vou poder disponibilizar para vocês. Luciane, ela perguntou aqui se as aulas ficaram gravadas e se teremos acesso para consultar posteriormente. Sim, todas as aulas vão ficar gravadas. Também, a gente vai usar, né, a plataforma da Mãos Tagarelas para poder realizar, né, algumas atividades. Essas atividades elas vão ser liberadas a partir do segundo encontro, tá? Depois que vocês realizarem a leitura do manual também, e assim por diante. Então, a gente tem uma plataforma de aprendizagem, que é a plataforma de cursos nossas, né? É uma plataforma que a gente consegue inserir aulas, videoaulas, consegue colocar atividades, vocês terem um tempo, inclusive, para fazer atividade, né? Também receber uma pontuação em torno daquela atividade, e assim por diante. Como talvez Luciane não viu, não conhece a dinâmica do nosso curso, do nosso site, eu vou só apresentar aqui
o nosso site, o site, na verdade, do curso, né? Ele é um curso que, na verdade, ele é um site que, na verdade, comporta todos os cursos, né? Que a gente pode pensar que, por exemplo, o curso de audiodescrição aqui não está montado ainda, mas, né, a gente tem uma previsão de montar uma estrutura de curso de audiodescrição, né? Não está montado ainda, mas em breve, né, Luciane? Em breve a gente a gente vai ter. E aí nós temos, né, os cursos que estão prontos, estão desenvolvidos. A gente também vai ter também uma plataforma, um ambiente, né, do curso de legendagem no próprio site. Então, vai ser bem tranquilo, né? Vocês vão ver essa dinâmica. Pois é, estou colocando Luciane, assim, em relação à audiodescrição, mas também pensando em Clara, porque assim, eu estou aqui pensando na equipe, entendeu? E como foi Luciana que disse assim, não, ó, vim através de Clara, ela indicou Clara, eu disse, não, então, peraí, então, para só facilitar. Mas a gente não trabalha sozinho, não, a gente trabalha em grupo. Eu vou pedir licença só para comentar, porque assim, eu sou muito grata, Clara, porque foi a primeira audiodescrição ao vivo que eu fiz, foi por meio de um convite da Clara, em São Paulo. E eu estou super feliz, porque a gente se encontra nas formações, né? E eu fico feliz, porque é um trabalho muito bonito, e eu fico grata pela generosidade e pelo compartilhamento que ela faz. É por isso. Clara, então, Clara, também sou grato a você, porque eu acho que Clara foi a primeira pessoa, ela, assim que teve a informação, já mandou mensagem para mim, e, enfim, que fantástico, assim, poxa, isso é muito, muito importante. Clara, e assim, quando você mandou mensagem, eu não esperava que eu iria receber a mensagem, não esperava, eu recebi a mensagem, poxa, e ela falou, vou entrar em contato. Aí, enfim, as pessoas costumam dizer assim, vão entrar em contato, não entra em contato, né? Então a gente já aguarda que não, as pessoas não vão entrar em contato. E que bom, né? Saiba que a gente tem muito a construir. Essa equipe que a gente tem aqui é uma equipe que eu conheço e que, assim, a gente tem humildade de reconhecer também as nossas limitações. Não é uma equipe que tem vaidade, né? A gente não quer ser superior ao outro. Eu estou aqui nessa minha condição de passar a informação, mas eu entendo que vocês são meus colegas de profissão, então eu encaro que eu estou ombro a ombro com vocês, tá? Saibam disso. Então, eu acho que vai ser uma construção mútua. Porque, assim, eu posso errar também. Então, vocês, não, mas eu vi essa informação aqui dessa forma. Então, assim, a gente está aqui para se construir também dentro desse processo, tá? E, assim, Lu, Clara, Thalita eu não conheço, né? Os meninos e as meninas que estão aqui também. Eu quero muito, né, criar esse braço agora de legendagem na Redisplay, na Mãos Tagarelas, em que a gente consiga posicionar vocês dentro desse contexto conosco, tá? Saibam disso. É um compromisso moral meu, né, dentro desse processo, né, de acessibilidade, de inclusão e de causa social que a gente tem. Tá bom? No mais, eu agradeço a vocês por vocês terem me aguentado esses 1 hora e 17 minutos, né? Peço desculpas porque eu falo demais. Se vocês não me cortarem, eu vou ficar falando, né? Então, é isso. E na segunda-feira, a partir de segunda-feira, eu vou enviar os materiais, né? Também vou explicar para vocês o que a gente vai ver na próxima aula de maneira mais pontual e como é que a gente vai também seguir esse caminho. Tá bom? Eu espero que vocês possam descansar esse final de semana, né? Dar uma respirada, que também a gente merece, né? E a partir de segunda a gente tá no ar aí. Tá bom? Um abraço e fiquem bem. Qualquer coisa podem mandar mensagem. Viu? Tchau, tchau. Fiquem bem. Bora tirar um print? Bora tirar um print do momento, né? Importante. Alguém saiu? Não. Não. Aí. 1, 2, 3. Deixa eu ver. Cadê? Não, saiu não, peraí. Célia tá por aí? Tá, Célia tá por aí. Thalita tá por aí? Ela quer aparecer? Se quiser aparecer, pode ativar a câmera.
Ed voltou. Tá, então eu vou tirar um print, viu? 1, 2, 3 e já. Pronto, foi. Aí, deu certinho. Pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Pode a todos nós. Beijo a todos, todas. Beijão. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.